E resolveram não matar esse cachorro. Acharam que a radiação mataria esse cachorro de toda forma. E esse cachorro durou uns 15 dias. Todos os dias a gente falava da agonia do Rex. Olha que você vê que coisa maluca. Não estou aqui para culpar ninguém, mas aquela peça, ela não devia estar naquele lugar. E se estivesse naquele lugar, teria que ter uma proteção, teria que ter alguém vigiando aquilo, né? Eu mesmo passando mal, ainda fui pegar em cavadeira, alavanca, trem, pá, pichada, carrinho, carregando trem para ajudar a descontaminar. Mesmo contaminado, eu estava ajudando a descontaminar, ajudei a descontaminar um pouco do Goiânia. As vítimas viraram lixo radioativo e o lixo que está bem cuidado. Então, na minha visão, o que eu vejo hoje é isso. Setembro de 1987, Goiânia viveu uma tragédia que repercutiu internacionalmente. O Césio 137, um pó brilhante que parecia inofensivo, transformou vidas para sempre. Morreu hoje no Hospital Naval Marcílio Dias do Rio, a primeira vítima da contaminação radioativa. A população ainda tem dúvidas e sente medo da contaminação. Todo mundo está apavorado. Eu acho que nem todo o goianense está com informação assim correta sobre isso. A gente ainda tem bastante dúvida ainda. Passado o susto inicial, a tragédia do Césio começa a despertar indignação. Tinha tido no domingo a corrida de moto velocidade, uma etapa do Mundial de Moto Velocidade em Goiânia. E eu tinha participado daquela cobertura, estava muito cansado, estava muito ressaqueado daquela cobertura tão intensa. E aí, quando eu cheguei na redação, eu trabalhava na TV Anhanguera na época. Cheguei na redação, tinha uma pauta para eu ver uma história de uns ferros contaminados na vigilância sanitária, no setor aeroporto. Não tinha mais nada. Magro, vai lá e vê o que é isso. Aí eu fui, cheguei lá na vigilância, só tinha um guarda lá, o que era um absurdo, porque a tal peça contaminada estava lá e estava lá esse guarda vigiando a peça. Irradiando 30 mil vezes o que uma pessoa pudesse suportar. A gente descobriria depois, né? Bom, eu cheguei lá, só tinha esse guarda e falou, não tem nada aqui não. As coisas estão acontecendo lá no Estádio Olímpico. Você vai para lá que você vai ver. Eu pensei que era uma pauta furada. Ferro contaminado, negócio tão abstrato, né? Aí cheguei lá no Estádio Olímpico Velho, né? Onde é hoje o novo ainda, na Avenida Paranaíba. O cenário era dantesco. Era um negócio que... Entrei num filme, tinha dentro do gramado do estádio, tinham montadas umas 10, 12 barracas de lona verde do exército, o que dava um ar militar para aquela coisa, né? Um monte de gente debaixo dessas tendas, um monte de técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM, vestidos feito astronautas, com um aparelho que depois eu fiquei sabendo que chamava espectrômetro, que é para medir radiação, com aqueles troços de negócio, eu olhava e falava, que é isso? E o ginásio ali em volta, o ginásio Rio Vermelho, né? Em volta dele uma fila gigante e esses astronautas medindo a radiação das pessoas voluntárias que apareciam lá para medir alguma coisa. A essa altura as pessoas já sabiam, tinha dado no rádio e tal, eu é que não sabia. Mas foi um choque medonho aquilo, aquela cena. E depois a gente foi aos poucos descobrindo o que era aquele evento ali, era cada vez pior, né? Aquilo só crescia. É muito difícil explicar em poucas palavras o que foi aquele evento em Goiânia. E descobriram esse pozinho que diz que à noite ele brilhava, né, e tudo. Então, foi daí que a coisa começou. E aí, como precisava mais gente para cobrir, eu acabei sendo chamado para fazer parte também, cobrir, sabe, essas pautas. E aí começa todo, né, aquela confusão que a gente foi ver o que tinha acontecido, que era o Césio 137, que ninguém sabia, né? Primeiro acidente radiológico, né? Eu acho que foi, não sei se é o primeiro no mundo ou se é o maior, né? Se foi alguma coisa assim, mas no Brasil foi o primeiro, né? Então aí que a gente descobriu que a gente sabia que tinha aquilo. Mas aí
fecharam toda a 55 ali em volta, aí já vinha o pessoal da CNEM, começaram a fechar, e a gente só fazia imagem de longe, tinha que estar sempre tentando chegar mais perto, chegar aquele ímpeto de fazer aquela foto, né, de mostrar para a população o que estava acontecendo, e a gente foi entrando sem saber muita coisa daquilo, né? E foram passando os dias, e cada dia tinha um assunto novo. Aí, as pessoas contaminadas estão sendo levadas para o Estádio Olímpico. Aí pauta no Estádio Olímpico, antigo Estádio Olímpico. Aí chegando lá, assim, dava até uma situação assim, sabe aquele negócio de, sei lá, um tipo apocalipse, não sei, um negócio assim meio, sabe, aquelas barracas, aquele povo, famílias inteiras, crianças, e as pessoas iam chegando, e tinha monitoramento ali. Eles estão, né, vendo com aparelho o grau de contaminação das pessoas que, né, na cidade, porque rotina, aquilo era o dia todo, né? E quando constatava a contaminação, já era isolado, ia para dentro do gramado, tinha barracas, tinha alimentação, tinha tudo aquele negócio meio que, né, parece guerra mesmo, alguma coisa assim meio de, né? E a cada dia tinha coisa nova, igual eu te falei. E aí começaram as demolições, né? Porque estava tudo contaminado ali na região, né? E todo dia tinha coisinha nova, aí vai para lá e tal, e aí aquele pessoal todo protegido, né? Igual tá naquela foto primeira lá, né? Com máscara e tudo, porque já era o pessoal especializado já no trabalho. E de vez em quando a gente fazia exames também, aqui nem levava gente para fazer exame, para saber, né? Porque a gente estava muito próximo ali, no começo ninguém sabia o que estava acontecendo, né? A gente tinha esse certo cuidado, porque a gente não sabia até que grau a gente, né? Porque você trabalhando ali naquele ímpeto de conseguir a imagem, às vezes você chegava muito próximo, né? E às vezes burlava a segurança para chegar mais próximo, para ter a melhor imagem, para passar isso, né, para a população. Mas a gente chegava com medo realmente, assim, a gente ficava com medo, chegava em casa, já tirava roupa, sapato, já deixava do lado de fora, já punha para, né, usava alguma coisa para ver se, mas a gente nem sabia o que era, né, para proteger, mas a gente usava o que tinha em mãos, né, para limpar aquilo. Quem passa pela Rua 57, no centro de Goiânia, e não sabe da tragédia que afetou o estado, acredita que esse aqui é um lote vago, à espera de uma ocupação ou uma obra. Mas por trás de todo esse concreto tem uma história triste, que deixou muitas mortes e sequelas enfrentadas até hoje. Eu sou do grupo 1 porque eu tive contato direto, né, com o Césio. E meu marido, o Ivo, irmão do Devair, ele foi visitar o Devair que já estava mal, né, passando mal uns dias. Ele foi lá visitar, o Devair mostrou a fonte do Césio para ele. Ele ficou assim, todo muito interessado, né, achando muito bonito que o Devair contava para ele. Aí ele tirou um pouquinho do pó e levou para nossa casa. Aí lá ele pôs no chão do quarto e apagou a luz e aquilo brilhava. Aí eu tive contato direto. Ela tinha pedido um ovo cozido, aí eles foram para lá olhar esse brilho. Eu descasquei o ovo, pus num prato assim na mesa e fui chamar ela para comer. Quando eu olhei assim, que me deu aquela sensação ruim, eu deixei eles lá e fui tomar banho. Quando eu saí do banheiro, ela estava com uma mão assim na mesa e a outra terminando de comer o ovo. E um caldo preto escorrendo assim na mão dela. A água juntou do pó do Césio com a água do ovo, né? Escorria aquele caldo preto. Aí deu uns 15 minutos, ela começou com crise de vômito. Só que assim, ela deu as crises de vômito quase a noite inteira, mas parou e no outro dia ela acordou assim, normal, brincando, fazendo as atividades normal.
Só que com o passar das horas, a boquinha dela foi roxeando. Aí eu falava pro meu marido, ele foi indo e perdeu a paciência comigo. Falou assim, você tá ficando doida, o menino tá com a boca roxa, não. Mas tá. Eu sempre morei aqui no aeroporto e o Devaí, mas a Devaí deu um pedaço do Césio pro Edson, né, o marido da Santana. E nisso a Santana brigou com ele, por causa que aquilo era veneno, e ele jogou pro quintal. Só que eu ia lá todo dia, para passar por lá, para levar os meninos para a escola, ou trazer os meninos da escola, que todos os meninos eram pequenos, todo mundo estudava junto, que era o colégio aqui perto. E nisso, eu pisava em cima do Césio e levava para casa, só que eu não sabia. Ninguém sabia de quanto tempo tinha, já tinha quase 15 dias quando foi descoberto, né? Então agora você imagina o estrago que foi, porque a gente não sabe o que estava acontecendo, só depois de 15 dias que veio. Aí, eu vi a Santana na televisão, eu falei assim, nossa, eu vou levar meus meninos lá no Estádio Olímpico para mentir, porque se andaram juntos, né, eles tiveram contato com as crianças, né? Aí que eu levei lá, meu menino passou pelo corpo inteiro, pelo medidor, deu que ele foi contaminado. Aí eles mandaram eu vir embora com ele, tiraram a roupa dele, mandaram eu vir embora só de cuequinha, nisso, e mandou tomar banho e sair daqui de Goiânia, ir para outro lugar, eu fui para Jaraguá, para não pegar mais radiação, você entendeu? Porque cada dia pegava um pouco, você entendeu? Então quem saiu, aí eu fui para Jaraguá, aí quando lá eu vi a Santana de novo na televisão, com os meninos dela na FEBEM, e voltei com os meus, chegou aqui meus foram para a FEBEM. Eu estava, assim, como ela estava brincando, para mim estava vida normal. A única coisa estranha que eu vi era a cor da boca dela. Aí eu fui, sabe? Aí eu fui preocupando com aqueles, foi formando que é bolha, foi estourando. Era minha irmã, meu cunhado, o Ivo, e preocupado quando vai ir com a Maria. E com as crianças, e comigo não, ela continuou boa, ela só piorou, porque ela era uma bomba atômica, né? Ela só piorou, mas mesmo assim, ela brincava lá, esse foi para o Rio de Janeiro, ela brincava, conversava, normal. Ela só piorou, entrou em coma, quando eles fizeram o primeiro exame de medula nela. Vou te falar que eu não tinha tempo nem de pensar. Um pesadelo assim, porque aí minha irmã morava com nós e ela foi para o Rio de Janeiro e ela tinha 4 crianças. Aí essas crianças ficou comigo. Aí eu tinha que cuidar das 4 crianças e de mim. E quase que de hora em hora você tinha que tomar banho e banhar os meninos. Não tinha tempo nem para pensar. O último contato que eu tive com ela foi no Estádio Olímpico. Eu fiquei sabendo que veio um primo nosso de Anápolis e passou por lá. Aí foi no Estádio Olímpico e me falou, a Leide e o Ivo acabou de embarcar para o Rio de Janeiro. Só quem sentiu, assim, que eu sei, foi o Devaí, né, que viu os dentes cair, né? O que ele comia, ele não sentia gosto nem de sal, nem de açúcar. Então foi isso que eu sei, da história que apareceu na televisão. Foi quando eu saí lá fora que eu vi que tá todo mundo sendo isolado. Ai, foi assim, foi trágico, porque meu marido me culpava muito, que eu ficava deixando os meninos na casa dos outros, não sei, mas os meninos eram crianças, tinha que ter contato com outras crianças, né? Aí falaram que os meninos tudo ia virar Poseidon, né? Igual o filme, né? Aí pronto, aí a guerra estava feita. Ali por volta das 11 e pouco da manhã, eles me chamaram. Tanto que eu fiquei com pavor, porque eu ia ficar doidinha. Você põe eu dentro de um cômodo e fechar a porta. Deu dessa época. Aí eles me levaram para lá, né? Até aí tranquilo, né? Só não tinha notícia boa, mas também não tinha notícia ruim. Aí eles me puseram assim, sentada, e enfermeiro, médico do lado. Aí me falou, né, da Maria Gabriela.
Aí a Maria Gabriela, não me assustei tanto, porque ela estava mal mesmo, ela estava tão assim, se ela chegasse aqui, você já sentiu o mau cheiro que estava saindo de dentro dela, sabe? Aí quando falou que ela tinha morrido, eu assustei, mas não foi tanto por causa do estado que eu sabia que ela estava, né? Aí passou. Quando foi por volta de 7 e pouquinho da noite, ele me chama de novo. Aí quando eu cheguei, não é uma salinha, tipo um consultóriozinho. Aí me puseram lá na máquina, mediram a pressão e tal, me aplicaram a injeção, aí eu, né, e também não falava por que eu ia tomar aquela injeção. Aí no final aí, me deram notícia que a Leide tinha morrido. Aí eu ficava assim, eu via tudo, mas eu não tinha coordenação motora, sabe? Igual eu tô aqui, se eu me levantasse, me soltasse, eu caía. Aí 3 dias, né, que a Maria Gabriela e a Leide morreu, que os corpos chegaram, né? Aí me levaram, a dona Sônia Cintilha, a dona Iris, me levou. Foi do meu jeito. Aí elas iam, um me segurando um lado do outro, e eu ia e vendo cruz passando, pedra, pedaço de fio. Aí veio um segurança, sabe? Dona Sônia, a senhora não pode passar daqui, que a senhora está expondo muito. Aí eu só me lembro que ela falou assim, não, acalma. Quando eles perceber que é a mãe da criança que está aproximando, eles vão se acalmar. Aí elas seguiram comigo, aí eu lembro quando eu abaixei assim no cantinho do caixão, aí não lembro mais nada. Vi só o rostinho dela, sabe aqui pra cima. Então tem muita gente que teve contato, que contaminou. Tem cada relatório que você fica triste. Mas não tem pensão, não tem paz, não tem nada. E hoje, 38 anos depois, não tem reconhecimento. Não tem como você fazer um reconhecimento legítimo. O governo abriu mão agora, foi aprovado dia 11, uma junta médica para poder ver se distrai disfarça essa desigualdade que está, né? Porque tem mais ou menos umas 150, 200 pessoas que me procuraram, coloquei na fundação, na associação, para a gente ver o que pode ser feito, mas é muito difícil, é muito difícil. Esse apoio é assim, a culpa não foi nem tanto do governo, o governo se aproveitou, né? Porque a nossa associação ela passou 20 anos extinta, deixaram de declarar, quem abriu não deu continuidade, deixou de declarar, aí ela foi suspensa e depois ela foi extinta. Então não tinha efetivamente quem cobrasse alguma coisa, né? E igual agora tem. E o governo, por sua vez, fazia de conta, cuidava. Você vê um salário de R$ 954. Você tira 450 de empréstimo. Sobrou R$ 600 para a pessoa. R$ 500 para a pessoa. O governo falou assim, ó, nós vamos dar as pensões, porque nós não vamos dar o remédio. As pensões vai ser para poder comprar os remédios. Mas ficou muita gente sem pensão. Aí, consequentemente, ficou sem a pensão e sem o remédio. E depois disso veio o transporte. Lá hoje tem 3 carros. Um carro é para servir a diretoria, outro os funcionários, e onde tinha 6 carros para transportar esse pessoal, só tem um. É humanamente impossível. Você não pode, eu não sei como é que resolve, vamos dizer, a questão dos remédios. Mas tem o Juarez Barbosa, credenciado, né, para receber essa documentação,
e tem a farmácia popular. Mas e os casos, igual da Dona Lourdes, tem muitos que não cabem, que não é de alto custo no Argélio Barbosa, e não tem na farmácia popular, igual a Donizete, ele compra 4, 5 remédios, que vai mais da metade do salário dele. Se ele ficar em casa, eu não sei o que faz para poder dar. E enquanto isso, a associação hoje, há um mês que eu não chegar com 26 cestas básicas para esse povo, eu vou dormir sabendo que tem gente com a barriga roncando. Corroeu, né? Corroeu cada um por dentro, e é inexplicável. Hoje eu já infartei 8 vezes, eu já sofri 8 infartos, perdi a audição, que eu não escuto desse ouvido, tem problema de rins, e junta tudo, porque cada dia vai aparecendo uma coisa, diabetes, né? E tô aí, tentando sobreviver, porque o salário que a gente recebe hoje do estado de Goiás, o salário é de fome, não dá para nada. Ele não dá para você comprar remédio, não dá para comprar comida. Então a gente fica indignado. Hoje, mesmo com esse tanto de problema de saúde, eu fico na rua catando reciclagem para sobreviver, para tentar sobreviver. E fora que muitas vezes você é discriminado na rua, que as pessoas acham que você está ali tentando roubar, fazer alguma coisa de errado, entendeu? Poucas pessoas reconhecem a gente como trabalhador. Tem a parte do preconceito contra goianienses, foi um negócio absurdo. Quando já tinha passado muito tempo, a poeira já tinha baixado já, eu fui passear na casa de uns primos em Uberlândia. Aí a gente chegou de surpresa e o primo não tinha lugar pra gente dormir, eu tava com a minha família toda. Aí a gente resolve rapidamente aqui. E foi num vizinho pedir uns colchões emprestados. Quando o vizinho soube que era de Goiânia, ele falou, pode levar os colchões, mas não precisa trazer de volta, não. E esse cara ainda foi de uma grosseria que ele falou assim, se há uma raça que merecia esse castigo do Césio é goiano. O povo que não presta. E eu achei que ele estivesse brincando assim. Eu nunca ouvi ninguém falar mal de Goiânia. Brasilienses fazem muita piada com Goiânia, né? Mas assim, um preconceito desse nível, aí eu falei com ele assim, mas que coisa estranha, a população de Goiás é quase toda descendente de Minas, de mineiros. Aí ele falou assim, mineiro que foi para Goiás foi a escória de Minas, a sub-raça, tudo que é gente que não prestava aqui foi para Goiás. Não, nós fizemos um evento aqui no lote, o pessoal de Brasília, só que veio batedouro para trazer os 10 ônibus, né? Quando chegou aí, o guarda falou assim, essa rua ia não desce de jeito nenhum, quer dizer, que já é uma discriminação. Muitas das vezes, o paciente do interior faz o tratamento, mudou de Goiânia, porque já foi despejado aqui, quando o dono do barracão sabia que era vítima do Césio. Mudou para o interior, lá está canceroso lá, mas ele não fala para o médico lá que é vítima do Césio, com medo da represária do preconceito. Porque se o médico souber que é Césio, o tratamento é outro, né? Especializado. Nós não temos uma casa de apoio. Fala assim, não, vem pra cá, que aqui você vai ficar 2 meses aqui. Você vai no médico certinho, você vai no cara, você vai no, né? Aí não vem pra cá. Fica lá fazendo tratamento paliativo, sofrendo dor pra tudo quanto é canto. Nós temos hoje gente que tem ferida aberta até hoje. O secretário de saúde da época pegou um táxi em Brasília. Quando o taxista soube que era de Goiás, ele falou, pode descer. E ele foi obrigado a descer do carro. Era uma coisa maluca, assim. As pessoas achavam que pegava, né? Teve um preconceito muito parecido com o que teve agora com o coronavírus.
tinha um cachorro que chamava Rex. Por sinal, o mesmo nome do presidente nacional da CNEM, que era Rex Nazaré. E resolveram não matar esse cachorro. Acharam que a radiação mataria esse cachorro, de toda forma, e de inanição, porque ele não comia. E esse cachorro durou uns 15 dias. Mais de 2 semanas. Uma coisa que todos os dias a gente falava da agonia do Rex. Olha que você vê que coisa maluca. Eles inventaram de matar um cachorro dessa maneira. Ele estava, óbvio, né? Ele estava sofrendo lá dentro. Ele foi se esmilinguindo ali dentro daquela casa. Aqui ficava a casa de Roberto. Ele e Wagner foram juntos até o Ferro Velho e lá eles encontraram a cápsula. Trouxeram para cá e no quintal mesmo decidiram abrir para ver o que tinha. Foi aqui, neste local, onde o primeiro contato com a substância foi registrado. E assim, a gente via que eles estavam acenando, às vezes davam um sorriso, mas a gente via que aquela dor neles, né? Aquilo estava arrebentando com eles, né? Assim, e que logo em seguida eles iam ser transferidos para aqueles que estavam mais graves, iam ser transferidos para o Rio de Janeiro. Alguns até morreram, né? Faleceram. A gente tem medo, porque eles falam que o Césio é primo do câncer, né? Parente. Então, e nós? Porque eles não falam nada para nós, não tem diagnóstico para nós, eles não falam assim, não precisa vir para a fundação mais não, que aqui você não precisa mais fazer exame. Você já está livre. Não. Tá? Tem que ir lá, contar, passar para assistência social, psicóloga, serviço médico, tudo. Na época, das crianças que foram contaminados, Lucimar e a Leide foram os 2 mais contaminados. Porque aí ele ficou depressivo, ele estava com 14 anos, ele ficou depressivo, ele ficou assim, muito revoltado, porque ele tinha a madrinha dele, parece que ele gostava mais da madrinha dele do que de mim, sabe? Aí ele começou a beber e fumar. Hoje, se você vê ele, você fala, não, esse é avô, não é filho dela, não, é avô dela. Tá? Miudinho, magrinho, e ele levanta assim, está tremendo assim, do rosto todo machucado, tudo cheio de cicatriz, de tanto cair, bater a cabeça, bate o olho, já quase não está enxergando, já quebrou os dentes tudo. Hoje eu peguei ele enforcado naquela vigota ali, ó. Ele tentou suicídio 3 vezes. Aí o jeito que ele está hoje, eu vejo assim, que ele pensa assim, eu tentei suicídio, não consegui morrer, pois agora eu vou morrer bebendo. Porque foram jogados no corredor da morte, vamos dizer assim. Na época não tinha cozinheiro para cozinhar para esse povo. Ninguém sabia o que era. E eu fui cozinhar para ele, eu tinha 22 anos. Eu fui cozinhar. Cheguei em casa passando mal, eu já cheguei com vômito, diarreia, e já contaminei minha esposa, contaminei minha filha. Minha esposa estava gestante na época.